Olá, meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em muita paz, em muita luz, em muito amor, que nós possamos sentir a presença desse Mestre amado junto a nós, né? Em nossa caminhada terrena. E nós que estamos passando por grandes desafios, né, nessa época da transição, já estamos de provas e expiações para a regeneração, nós já estamos entrando na regeneração, não é? E então, Jesus é fundamental nas nossas vidas. Então, nós vamos fazer a prece para iniciarmos as nossas singelas reflexões desta noite, neste canal abençoado, né? Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Então, vamos fazer a prece, vamos mentalizar Jesus e vamos buscar uma sintonia com Ele, procurando senti-lo bem junto a nós, nos envolvendo num abraço carinhoso, pacificando o nosso coração, a nossa mente, e vamos dizer a Ele: querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, novamente reunidos em Teu nome, para mais uma reflexão em torno do Teu Evangelho e da Tua doutrina. Reflexões estas que nos fazem tanto bem, que nos esclarecem, e porque esclarecem, nos consolam, nos dando esperança para um futuro melhor. Que nós possamos viver constantemente em sintonia contigo, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós necessitamos de ti em nossa caminhada. Obrigada, Senhor, e envolve-nos a todos na tua doce paz. E inspira-nos nas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar sobre vencendo dificuldades, vencendo desafios. André Luiz tem uma frase que ele diz assim: resolver um problema, prepare-se que outros virão. Porque os problemas estão aí, ao nosso redor, apesar de nós, né? E são oportunidades de aprendizado e fazem parte, né, da nossa caminhada num mundo de provas e expiações. Mas nós enfrentamos as dificuldades, os desafios, os problemas, né? Cada um à sua maneira. Uns com mais paciência, com mais confiança em Deus, com mais fé, tendo a certeza de que tudo passa, né? A única coisa que permanece é o amor de Deus por nós, é uma providência divina que vela por nós. Porque, conforme nós aprendemos com Chico Xavier, naquele recado, né, de Maria, mãe de Jesus, que mandou dizer a ele que
tudo passa, e quando ele ficou muito alegre, né, Emmanuel falou assim: cuidado, que isso também passa. Então, tudo passa, não é? E quando nós temos serenidade, confiança em Deus e suportamos os problemas, os desafios, parece que eles ficam mais leves, não é? E a nossa dor, o nosso sofrimento é menor. E quando vêm, né, estas provas, esses testes, ou até mesmo as expiações, que são mais dolorosas, como que nós podemos vencer? Né? Como que nós devemos agir e não nos abalarmos tanto, não nos desequilibrarmos tanto, né, diante dessas dificuldades? Os espíritos mais elevados do que nós, os espíritos superiores, né, os missionários que passaram aqui pela Terra, eles nos deixam lições valiosas para a nossa vida. Então, a gente precisa ter olhos de ver, como disse Jesus, e ouvidos de ouvir, para que nós aprendamos com os exemplos deles e coloquemos em prática. E um exemplo que eu queria trazer para nós hoje, nesse mês em que nós estamos nos sentindo mais próximos a Allan Kardec, é o exemplo de Kardec, né? Quando ele recebeu a missão grandiosa de trazer para nós a doutrina espírita. Porque quando Jesus esteve aqui entre nós, ele disse que ele voltaria para o Pai, mas que ele iria rogar ao Pai que mandasse um consolador, um espírito que estaria conosco para todo sempre, que nos faria recordar todas as coisas que ele, Jesus, havia nos ensinado, para ensinar novas coisas. Não é que nós, na época, não tínhamos condições de aprender. Então, essa promessa de Jesus foi cumprida, não é? E ele disse: crede em Deus, crede também em mim. E nós acreditamos, mais do que acreditar, nós confiamos, nós temos certeza de que Jesus cumpriu a promessa que ele nos fez, né, do envio desse Consolador. Que as pessoas, nós, naquela época, achávamos que seria um espírito, mas não. Quando Jesus fala que enviaria o Santo Espírito, Emmanuel explica no livro Paulo Estevão, não Emmanuel, há uma nota de rodapé explicando isso que Jesus, essa fala de Jesus, mostrando que o Santo Espírito é uma falange de espíritos muito elevados que contribuíram com Jesus, né, que é o Espírito de verdade, para trazer a doutrina espírita aqui para nós. E quando Kardec, aliás, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ficou sabendo da sua missão e tem toda aquela beleza, né, que ele nos relata no livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação do Espiritismo, no Espiritismo, ele vai nos relatar como que ele
ficou sabendo do episódio das mesas girantes. Como que ele foi observar esses episódios, não é? E ele percebeu que havia ali uma inteligência por trás daquelas mesas que respondiam de forma inteligente às perguntas fúteis que lhes eram feitas. Aí teve todo aquele processo, até que um dia, numa reunião mediúnica que ele estava participando, né, uma vez por semana, ele ficou sabendo que ele teria uma missão. E o Espírito Verdade vai dizer para ele que ele sim era real, que ele teria essa missão a desempenhar, mas que ele diz assim, que a missão dos reformadores é repleta de perigos, de obstáculos e de dificuldades. Então, o Espírito de Verdade diz para ele que a missão dele seria muito rude. Por quê? Porque ele iria abalar e transformar o mundo inteiro. Iria abalar os alicerces da humanidade inteira. E aí o Espírito Verdade vai enumerar todas as dores, tudo o que Hipólito passaria, né? Vivenciaria. E ele disse para ele que ele teria que expor a pessoa dele, né? De Hipólito. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, disse o Espírito Verdade, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. E aí, diante dessa lista, né, dessa enumeração dessas dificuldades pelo Espírito Verdade, Kardec aceitou o desafio. E o Espírito Verdade disse a ele que a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, disse o Espírito, do qual podeis usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então, Allan Kardec, Hipólito aceita, não usa o seu nome, né, Hipólito Leon Denis Arrivaio, porque ele era muito conhecido nos meios acadêmicos, tinha vários livros publicados e tal, era muito respeitado, né, porque ele era um educador, um pesquisador, magnetizador, enfim, falava várias línguas, então ele era uma pessoa muito respeitada pelo cabedal
moral e de conhecimentos intelectuais que ele possuía. Aí, quando o Espírito Verdade fala isso com ele, ele faz uma prece. E eu vou repetir aqui essa prece, porque ela é belíssima, e é uma prece que serve para cada um de nós diante das nossas dificuldades. Ele diz assim: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, é uma bela prece, né, de Kardec, aceitando essa missão, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, todos os problemas que ele teria que enfrentar. Então, a assistência dos espíritos, Kardec vai escrever numa nota, aqui, nesse capítulo, a minha primeira iniciação ao Espiritismo, depois dessa prece, que ele vai dizer que ele escreveu, estava escrevendo aquela nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, diz ele, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Sentenças infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. E aí ele continua, né, nessa nota explicando tudo isso. E ele frisa aqui que, graças à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente deram a eles manifestas provas de solicitude, ele tem que reconhecer, diz ele, que nunca sentir o menor desfalecimento ou desânimo e que prosseguir sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. E segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Então, ele tinha certeza dessa proteção, dessa presença dos espíritos na sua vida e nessa missão, né, tão sublime, tão grandiosa, mas que ele iria sofrer muito,
para levar adiante. E ele tinha tanta certeza que, numa comunicação do dia 9 de abril de 1856, ele conversando com o espírito de verdade, ele vai dizer que ele compreende a proteção dos espíritos, mas aí ele pergunta: mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E o espírito responde: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Eu acho essa fala do espírito de verdade grandiosa, né? Então, ele vai continuar a nota dizendo que ele teve também muitas alegrias, muitas bênçãos, ele recebeu provas de simpatia de muitas pessoas e tal, e ele não tinha como se queixar, porque ele seria ingrato, porque os espíritos sempre o protegeram, sempre me ampararam, disse ele. Então, quando a gente ler tudo isso que um grande missionário do Cristo, segundo o espírito Viana de Carvalho, Allan Kardec foi um magnífico missionário da humanidade. Cumpriu a sua missão, né? A tarefa que lhe foi dada. Morreu trabalhando, né? Trabalhou sempre, dia e noite. E isso é um ótimo exemplo de que o trabalho na nossa vida nos ajuda a nos fortalecermos e superarmos as dificuldades, da gente ter força. Às vezes você vê uma pessoa falando assim: eu estou passando uma dificuldade muito grande, estou doente, eu estou com problema sério, eu vou tirar uns tempos, uma licença do meu trabalho no centro espírita. Aí que a pessoa deveria estar lá. E se ela vai 4, 5 vezes por semana, ela dobraria essas idas para ela ter força, para ela não sair do teto espiritual da casa espírita e para ela não perder a sintonia com os amigos espirituais que querem ajudá-la. Porque se ela corta esse vínculo, né? Se ela fica em casa remoendo a dor, o problema, como que os espíritos vão ajudá-la? Não tem como, ela não tem sintonia com eles. E a gente vê que a dor não é privilégio só meu ou de outra pessoa, não. Joana de Ângeles diz que não há ninguém em regime de exceção na face da Terra. Todos nós passamos por dores. Uns sofrem dores físicas, outros dores morais. Então, aqui nós temos um exemplo do Kardec, do que ele passou. Vemos o exemplo do guia, do modelo da humanidade, o espírito puro que esteve aqui na Terra. Como que ele terminou? Crucificado. Sofreu todo tipo de dor, de sofrimento, cuspiram-lhe no rosto. Quando ele pediu água, que ele estava com sede na cruz, deram-lhe uma esponja embebida em vinagre, cobriram o seu corpo com um manto, né? Simbolizando de uma forma sarcástica que ele era o rei, colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, enfim, todas essas dores. Um dia, quando Chico Xavier começou a sua tarefa
a sua missão, né? E ele estava sendo muito perseguido pelos padres, lá de Belo Horizonte e tal, e ele foi se queixar com Emmanuel. E ele falou, não estou aguentando. Emmanuel falou, pois você trate, se você trate de substituir essa pele que você tem por um couro resistente. Porque se Jesus, que foi Jesus, saiu do mundo pelos braços da cruz, quem você pensa que é? Você quer uma carruagem de ouro? Isso fez o Chico pensar. E nós precisamos pensar. Tudo que nós sofremos na vida, Jesus sofreu. Pode ler a vida de Jesus, o Evangelho, que você vai ver. Eu fui caluniado. Jesus foi. Eu fui tratado com ingratidão. A multidão inteira que Jesus curou, que ajudou, ele só fez o bem, foram ingratos com ele. Não é? E por aí vai. Você parar para pensar, as palavras deles foram distorcidas, os ensinamentos também modificados pelos homens. Então, a gente precisa pensar nisso. Jung nos disse que nós temos que suportar o sofrimento e não fugir dele, como Jesus suportou. Jesus é o maior exemplo de suportar sofrimento. Mas, quando nós estamos passando por qualquer dor, dificuldade, nós precisamos manter o nosso pensamento elevado, manter o nosso pensamento junto a Jesus, junto às faixas superiores do amor, para a gente suportar, não é? Não podemos entrar na faixa do desespero, do desânimo, achando que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que nós não merecemos. Essas posturas de vitimização que muitos de nós têm, né? Então, manter o pensamento elevado, a frequência ao centro espírita, o culto do Evangelho no lar, boas leituras, boas conversações, pensamento elevado, vigilância, tomar passe, água fluidificada, todos esses recursos que a doutrina espírita nos oferece. Mas eu queria deixar aqui para vocês o que Kardec disse a respeito dos sofrimentos que ele passou, mostrando a importância de nós mantermos o pensamento elevado. E elevação de pensamento a gente não consegue improvisar. É hábito de todos os dias. E a prece nos proporciona isso. Então, Kardec diz o seguinte, no final dessa nota, nesse capítulo, a minha primeira iniciação no Espiritismo, ele diz o seguinte, que eu gostaria que vocês refletissem, porque é muito importante para nós. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Uma belíssima fala de Kardec, prática, que todos nós podemos aplicar no nosso dia a dia, não é? Então, eram essas as nossas singelas
reflexões dessa noite. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, por todo o amor, por todas as bênçãos que eles nos concedem, envolvendo Allan Kardec na nossa gratidão, no nosso amor, esse espírito excepcional, esse missionário a quem tanto amamos e a quem tanto devemos, no nosso carinho, nas nossas preces e na nossa profunda gratidão. Que Jesus nos abençoe. Que Deus, nosso Pai, derrame o seu amor sobre toda a humanidade e que nós possamos, com força, com coragem, com fé em Deus, prosseguir em nossa caminhada, estudando o Evangelho de Jesus, estudando a doutrina espírita e mantendo uma fidelidade de cada minuto da nossa caminhada aos ensinamentos de Jesus e de Kardec. E que Jesus abençoe o nosso esforço. Que assim possa ser. Obrigada a todos e até a próxima terça-feira.